E aí, pessoas? Estou aqui hoje para resgatar um assunto. Na verdade, esse é o planejamento, é o roteiro, né, dos próximos vídeos. A gente vai resgatar alguns assuntos, nesse caso eu, né, que as pessoas que a gente troca ideias nos eventos e tal já conhecem bem a nossa posição, mas a gente resolveu tirar alguns desses assuntos dos corredores dos eventos, e trazer para um âmbito mais geral, mais público, até para quem discordar, quem tiver opiniões diferentes também poder contribuir, também poder trocar essa ideia conosco, tanto no LinkedIn quanto nos comentários lá do YouTube, tá bom? Um desses assuntos que veio à tona agora recentemente e até de uma maneira internacional. Antigamente era uma briga, assim, entre aspas, minha, dentro da comunidade nacional, né, nessas trocas de ideias nos corredores dos eventos, né? Que é a questão do lead time em dias corridos ou em dias úteis, tá? Isso é algo que a gente tem muito forte, desde a consultoria até dentro do processo da Thalia, e vem até diante da minha entrada, da minha participação no quadro de pessoas da Thalia, tá? A gente não acredita em lead time em dias úteis, tá bom? Em primeiro lugar, é porque a gente não vê benefício nenhum em fazer a medição dessa forma, tá? Não gera benefício direto nenhum, a não ser vaidade, a não ser você poder numa conversa. Isso, óbvio, né? A nossa experiência, a nossa visão, e a gente ainda não encontrou. Inclusive, nesse papo lá com o Troy, né? Na thread que ele gravou no vídeo dele. Esse vídeo que ficou tradicional dele, né? Ele caminha numa caminhada, num lugar bonito, assim, de uma trilha. Ele grava vídeos e tal, e um deles foi sobre list time em dias úteis ou em dias corridos. Ele disse lá que depende do contexto. A gente trocou uma ideia e o contexto que ele me apresentou para usar esse tipo de situação foi o contexto de suporte, de helpdesk, tá? Faz algum sentido, e ali também para não estender muito a thread numa situação escrita e não falada e não conversada, já não ia dar benefício para nenhum dos dois lados. Eu resolvi aceitar e tal, mas para mim ainda não fez sentido, tá? A questão, a grande argumentação dele ali, e na verdade, ao longo dessa mais de uma década, 2 décadas quase, na verdade, falando sobre esse tipo de assunto, foi o primeiro que me apresentou assim uma ocasião ou um contexto em que mais se aproximou de fazer sentido, mas também é o Troy, né? Então, o que ele falou é que pode dar falsos positivos para uma revisão, seja risk review, seja a revisão que você esteja rodando para fazer análise dos teus outliers do lead time, pode dar, pode dar falsos positivos. Você pode perder tempo analisando coisas que não deveria estar analisando. O meu primeiro ponto com relação a isso é que isso, pelo menos nas nossas reuniões, nas nossas reviews, isso já cairia na triagem. Na preparação da reunião, isso já nem iria para a reunião principal. Tá? Então a gente já olharia ali, cara, isso aqui é um falso positivo, porque qual foi o argumento dele? A pessoa puxou às 4 horas da tarde de sexta-feira, e aí na segunda-feira de manhã a pessoa entregou. Então, esse final de semana aí que as pessoas não trabalharam não faz parte do lead time oficialmente. Eu discordo disso, eu vou colocar os pontos, por que eu discordo disso, mas como a gente faria no caso da Thalia e no caso dos lugares que a gente aplica consultoria e aceitam as nossas sugestões. Cara, não puxa esse negócio 4 horas da tarde, 4h45 foi o horário que ele usou lá na thread para dar de exemplo de formação de falso positivo. Cara, não usa, não puxa, vai estudar. 4h45 da tarde, tu sai às 18 e tu não vai conseguir acabar aquele trabalho naquele dia. Eu não faço isso nem na minha marcenaria, que é um sistema tá ali complicado, simples,
a gente já tem boas práticas muito bem definidas. A minha relação com a marcenaria ainda entra um pouquinho no complexo, porque eu ainda estou aprendendo essas boas práticas, então eu sempre digo isso, né? O complexo ou complicado, os domínios lá do Kneve não está, na nossa percepção, né? Não está na coisa em si. A gente fala isso no livro da Dynamic Flow quando a gente fala de complexidade de desenvolvimento de software. Para um marceneiro experiente, fazer uma cadeira está no simples. Está nem no complicado, está no simples. Porque ele já fez 1 milhão de vezes e ele faz até com os olhos fechados aquela cadeira. Só que a minha relação com a marcenaria ainda me joga no complexo, inclusive algumas vezes. As boas práticas para o caminho que a coisa andou não deram certo e eu precisei experimentar e procurar outras soluções, inclusive até com soluções emergentes da cagada que eu fiz, do resultado da minha inexperiência. Então, o que acontece é o seguinte: nesse momento você não puxa, você estuda. Se você não consegue fazer aquele negócio durante aquele período de tempo, vai fazer outra coisa. Estudar também é importante, também ajuda, inclusive, a empresa. Isso eu estou falando, obviamente, para as empresas que não acham que o seu funcionário, o seu colaborador estudar é um custo, né? Estou te pagando para estudar. Eu já trabalhei em empresas assim. Então, esse argumento, mesmo sendo o mais sólido que eu encontrei ao longo das últimas décadas aí, dos últimos anos, na nossa visão também não se sustenta, tá? Porque a gente tem formas muito eficientes de lidar com falsos positivos e os problemas que você lidar com lead time em dias úteis trazem, não justificam uma triagem eficiente antes de uma reunião de risco ou qualquer situação desse tipo, tá? E aí é a primeira pergunta que geralmente eu faço e que eu usei lá na thread, que eu levei lá para a thread, lá com o Troy. Qual é o real benefício de você medir lead time em dias úteis que não seja vaidade? Que não seja você dizer, meu lead time é de 2 dias, meu lead time é de 1 dia, meu lead time é de 9 dias e não de 7 dias e não de 9 dias. Porque eu comecei na quinta, tirei o final de semana e terminei lá na outra quinta, sei lá, na sexta. Na outra quinta seriam 5 dias úteis, né? Enfim, a gente não encontra benefícios reais, tá? Em medir tempos de fluxo. Não estou falando de cobrança, tá? Não estou falando de bilar, de apontamento de horas, nada desse tipo. Estou falando de... Porque aí não seria nem só questão de dias úteis ou dias corridos, seria também questão de só 8 horas por dia. E aí é uma outra complexidade que tu acaba entrando quando eu estava questionando isso lá em 2010, 2011, 2012. Tá? Se eu vou contar só dias úteis, eu também teria que contar só horas úteis. Então, eu não trabalho 24 horas no dia, eu trabalho de 9 às 18, vamos dar um exemplo. Tá? Então, meu lead time não pode contar a hora que eu estou dormindo. Entenderam onde eu estou querendo chegar? O nível de complexidade que você vai chegando, que você vai acabando, você vai entrando por querer uma precisão numa métrica que não é para isso. Ela é uma métrica de fluxo, tá? Esse é o primeiro questionamento. Agora vamos pensar na perspectiva do cliente, tá? Com o advento da internet, lá na década de 90, ou melhor, com o uso público da internet, né, lá na década de 90, os negócios migraram para o mundo digital. Então, você não tem mais só negócios que funcionam de segunda a sexta, de 9 às 18, fechou a porta, já era. Os sistemas, os produtos digitais continuam rodando durante o final de semana. Tá? As soluções web continuam rodando durante o final de semana. Então existe sim uma diferença entre você entregar na sexta e você entregar só na outra segunda, mesmo que você não trabalhe durante o final de semana. O teu cliente, existe uma diferença na perspectiva do cliente se você entregou esse troço na sexta-feira ou se você entregou na segunda. Então, não é honesto você tirar o sábado e o domingo dessa métrica, porque de fato, sob a perspectiva do cliente, você não levou 1 dia, você levou 3, tá? Contando
contando a segunda-feira junto, né? Puxei no finalzinho do dia de sexta, sábado e domingo, e entreguei na segunda hora do almoço, vamos dizer. Então, na perspectiva do cliente, ele não teve aquilo funcionando durante o final de semana. E o pior, alguns negócios rodam de forma mais pesada, vamos dizer assim, com mais retorno durante o fim de semana. Um exemplo são os negócios que estão relacionados diretamente com esportes. Final de semana é o período em que você tem concentrado no sábado e domingo a maior quantidade de jogos, seja de basquete, seja de futebol. Então, seria interessante para o cliente não ter esperado esse tempo todo, tá? E aí também vem uma outra questão, tá? Em cima do problema dos dias úteis por lead time. O que acontece se alguém precisar trabalhar final de semana? Se precisar trabalhar no feriado? O que acontece com feriados? Você só tira final de semana? Se você tem um feriado na quarta, você puxou alguma coisa na terça às 4h45, você entregar só na quinta, o teu lead time vai ser de um dia? A quarta desapareceu? Eu nem sabia que o OBS fazia isso. Igual o Zoom. Mas acho que ficou legalzinho. Com os dois dedinhos para cima aí. Você entregaria na perspectiva do teu cliente, a tua entrega foi de um dia? Não foi. Então, é mais uma questão que adiciona variabilidade e complexidade no teu sistema de métricas. E pior, se você precisou trabalhar no sábado, ou por compensação, ou porque realmente precisou trabalhar no sábado e tal, e tu entregou. Teu lead time vai ser, sei lá, vai ser das 4h45 até, das 16h45 até as 18 de sexta-feira. Que horas parar a hora útil aí? Que horas parar a sexta? Meia-noite? 10h30? Tá? Então, isso é uma questão muito, muito séria, porque além de você adicionar complexidade, essa primeira parte desse vídeo é justamente para questionar esses pontos. Além de você adicionar complexidade, você não tem nenhum benefício real ao criar essa complexidade extra. Tá? Um ponto que também foi meu argumento lá na thread com o Troy foi que, cara, ao fazer isso, você ignora o aging, o knowledge aging, o envelhecimento do conhecimento daquilo que você está fazendo. Se você puxou alguma coisa às 16h45 de uma sexta-feira e vai retomar essa coisa às 9 da manhã da segunda, você não retoma imediatamente. Você precisa relembrar o que você fez nessa 1h15. 1h15 foi o exemplo específico do Troy lá. Você vai levar mais de 1h15 para retomar o que você fez e para você lembrar. E, de repente fazer novas perguntas para o cliente, coisas que você não lembrou, dependendo de como for o teu final de semana, se tiver sido muito louco e tal. Você vai chegar com bem pouca memória na segunda-feira sobre o que aconteceu dentro daquela 1h15. Salvo pessoas extremamente especiais, né, que tem uma memória muito especiais. Eu estou falando aqui do lugar comum, né, vamos dizer assim. Você vai chegar na segunda-feira, você vai encontrar um colega, principalmente se for presencial, e vai contar como é que foi o final de semana. Você vai trocar uma ideia sobre, cara, o que aconteceu na própria sexta, ou no happy hour que aconteceu ou no sábado, no domingo e tal. Então você tem esse momento social ali, que geralmente acontece nas segundas-feiras nas empresas. Então, o que acontece? Você está comendo trabalho, está comendo lead time, tá? De qualquer jeito, e você ainda não começou o seu trabalho, tá? Então você tem essa questão do que o lead time em dias úteis, ele ignora o envelhecimento do conhecimento. Ninguém se preocupa com isso, porque afinal de contas eu estou com 2 dias aí que eu artificialmente eu tirei da minha métrica. Tá, aí o que acontece? Na Thaler a gente é muito, muito focado nessa questão do envelhecimento do conhecimento. A gente é muito psicopata com relação a esse envelhecimento do conhecimento, a gente respeita demais o envelhecimento do conhecimento. Tá? Então a gente respeita tanto que a gente criou um termo chamado marinar.
A gente tenta, não, o máximo possível, não deixar uma demanda, um work item, um item de trabalho, um card, marinando durante o final de semana, justamente por esses motivos que eu acabei de explicar. Tá? Então, marinar virou uma coisa que a gente tenta evitar a qualquer custo. E como surgiu lá na thread com Troy também, não só marinar final de semana, a gente também evita marinar durante a noite. Porque você tem menos, tá? Mas você também tem uma perda de conhecimento e uma retomada necessária no dia seguinte sobre aquilo que você está fazendo. Tá? Então você também tem um envelhecimento que acontece durante a noite. Então existe uma marinada, vamos dizer assim, durante a noite. E a gente também tenta evitar. Ela é, obviamente, muito menos grave do que uma marinada no final de semana prolongado, por exemplo, que a gente evita ao máximo. Ao máximo. É mais grave ainda quando você tem um final de semana prolongado, quando vai emendar uma sexta, quando vai emendar uma segunda. Quando você volta, às vezes você fica meio dia para retomar aquilo que você estava fazendo lá. Então, essas coisas não vieram do nada. Tá? A gente não acordou de manhã e falou assim, pô, legal, a gente não quer mais marinar isso e tal. Isso veio da nossa experiência, da nossa conversa, das nossas investigações sobre o que acontecia dentro do fluxo, dentro inclusive de investigações em cima de lead time. Tá? Então a gente criou políticas para trabalhar essa aversão a marinadas, essa nossa tentativa muito grande de evitar que as coisas marinem de um dia para o outro, ou de um final de semana para outro, ou de um feriado prolongado, ou dentro de um feriado prolongado. Então, uma das políticas é, por exemplo, não há replenishing nas sextas. Tá? Quando a gente estava com esse time do Wakanda novo, Natália, essa política começava quinta à tarde, porque o time era um pouco mais lento. Tá? Então, quinta-feira à tarde, o analista de negócio, não é óbvio, né? Nós estamos falando de um fluxo normal. Surgiu um Expedite, Expedite entra no nosso fluxo. Pode ser sexta-feira, 6 horas da tarde. E só ter um ou dois desenvolvedores ainda trampando no time, que a gente trabalha com um horário flexível, Natália. Tá? Então, é óbvio que a gente está falando das CMTP, né? Das condições normais de temperatura e pressão, num fluxo que está saudável, está bem priorizado, teve bom trabalho durante a semana. É um fluxo eficiente, nosso lead time, Natália, com 95% de confiança, um dia. Então, e a gente, como vocês devem imaginar, a gente considera os dias úteis no lead time. Então, não é uma métrica de vaidade, não quer dizer que eu comecei na sexta e terminei na segunda-feira, meu lead time é de um dia. É um dia de verdade mesmo, é um dia, o nosso lead time em dia corrido. Tá? Então, a gente, lá na quinta, lá atrás, 2020... 2021, quando a gente fundou o Wakanda assim, com mais devs do que só eu dentro do time, a gente estabeleceu essa política, porque a gente usava uma arquitetura, a gente não usa até hoje, mas o time todo já está bem proficiente. Mas o React com GraphQL e com Rails, essa junção às vezes fazia a gente durar mais de um dia com o card na mão. Então a gente, páginas novas, coisas assim, que ia criar coisas do zero, a gente já evitava colocar na quinta-feira. Mas o time foi ganhando tração. Inclusive, essas políticas foi ajudando, porque eu vou falar daqui a pouquinho, tinha situações que a gente precisava fazer swarm, tá? Para resolver problemas. E o time foi evoluindo. Com o time evoluindo, essa política mudou para sexta-feira. Sexta-feira, o analista de negócio não faz replenishing no nosso fluxo. Com o nosso conhecimento de como outras empresas aí, principalmente no Brasil, operam, a gente não viu isso com muito problema. Tem muita empresa que opera com replenishing uma vez por semana, cadenciado. Galera que roda Scrum, a replenishing acontece numa sprint, que, pelo que eu sei ainda, aí, normalmente de 15 dias. Então, a gente tirar essa política de replenishing na sexta-feira não necessariamente era um problema muito grande. Então, o que a gente faz? Deixa o Options Inventory ordenado. Tá? O analista de negócio se preocupe em já tirar um pouco da característica desordenada do Options Inventory, porque ele é um buffer, né? Ele não é a fila, ele não tem uma política de fila. E até isso nos ajuda também nessa política de sexta. Tá? E os devs vão olhando, vão avaliando os cards do upstream ali, na hora.
Não tem reunião de planning, não tem story points, não tem nada disso. É um PMG mental que o próprio dev, na hora de puxar, pega. Porque a estimativa ela é uma questão muito pessoal e de contexto. Eu faço, pela minha experiência, de mais de 3 décadas aí codando, eu codo desde 1985 e desde de 2002 profissionalmente, ganhando dinheiro e pagando boleto, tá? Eu faço coisas em 20 minutos que pessoas que estão começando agora, às vezes vão levar 3, 4, 5 horas. É natural. Então, o que é fast track? A gente inclusive deu um nome para essas demandas. Então, vocês veem como a evolução e como a emersão, né, como vão emergindo coisas simplesmente de uma política maior, que cara, eu não gosto, o nosso lead time é de dias corridos e a gente não gosta que cards marinem. Então, subpolíticas, vamos dizer assim, né, políticas secundárias vão surgindo e essas demandas, no nosso fluxo, tem o nome de fast tracks. Tá? Então, o que é uma fast track para mim pode não ser uma fast track para uma pessoa que está começando em Rails agora, por exemplo. Está começando em React agora, está começando em GraphQL agora. Então é um assunto muito, muito pessoal, o que é fast track e não é. Então eu vou lá, vamos dizer, me liberei aqui. Acabei de gravar esse vídeo aqui, estamos numa sexta, tá? Eu vou lá e olho o Options Inventory, pá. Cara, isso aqui é muito fast track. Puxo e foco nela, porque estamos numa sexta, até entregamos. Tá? Outros devs fazem a mesma coisa. Tá? E aí o que acontece? De acordo com a dinâmica desse fluxo, como as coisas vão sendo entregues, né, liberadas, tá? O BVP vai alimentando o nosso upstream, né, como um todo, vai recebendo esses sinais. Tá? E aí esse sinal chega para design, por exemplo, e eles dão uma acelerada num determinado tipo de demanda, numa determinada situação para a gente conseguir reabastecer o Options Inventory. Ou em várias situações que já aconteceram, a gente consegue liberar o time numa tarde. A gente chegou ali no nosso throughput ali de 25, 20, 30. O time veio de uma sequência muito pesada, como aconteceu agora recentemente. A gente pega. Eu, infelizmente, ou felizmente, não sei, eu ainda acumulo cargos, né? Eu ainda acumulo funções na Thaler. Então, eu tenho ainda muito essa questão de head de processos da Thaler, diretor de operações e dev, né? E desenvolvedor. Então é difícil, muito difícil lidar com isso, porque você tem que tomar cuidado para o time continuar te vendo como um time, e não te ver como. E isso a Natália já é um cuidado já de muitos anos, não te ver como uma pessoa superior, como um chefe, como uma ordem que está sendo dada e tal. Mas eu acho que a gente consegue lidar bem com essa situação. Mas já teve situação de eu chegar outra coisa, né? Eu também sou o líder técnico do time, então fica um pouco mais fácil lidar, principalmente com essas situações de fluxo. Então, já teve situação em que antes do almoço eu virei pro time todo e falei: Wakanda, galera, entregar o que está no fluxo, a tarde de folga para todo mundo. Vão estudar, vão, sei lá, fazer marcenaria, vão jogar bola na praia, vão fazer o que vocês quiserem, vão descansar, arejar a cabeça. Segunda-feira, todo mundo aqui com a bateria recarregada. Então, isso já aconteceu em algumas situações, tá? Às vezes, parte da tarde, 2 horas, o pessoal voltou do almoço, a gente está vendo os cards, viu o fluxo, viu o throughput, o cliente está feliz, os clientes estão felizes, né? Porque a gente trabalha com fluxo unificado e tal. Dá para tomar essa decisão? Todo mundo é liberado sexta-feira um pouco mais cedo. Não existe esse negócio de cultura do herói. Não, cara, alguém puxou, que isso foi mencionado lá na thread com o Troy também. Alguém puxou um determinado card, então a gente vai todo mundo como um herói para que esse card não marine no final de semana. Não, então é muito raro a gente ter questões de horas extras dentro da Thaler, e a gente tenta manter sempre o ritmo mais saudável possível, principalmente para as pessoas que são só dev, né? Para mim, para o Rafa, para o Sebas, para o Becker, para o Leandro, para o Len, que acaba sendo um pouco diferente essa questão aí, porque a gente está em posições de liderança. Mas tudo bem, faz parte do jogo. Então, essa política de não. Dos devs puxar do OI, o que acontece? Como o OI está ordenado, os devs já sabem que de cima para baixo estão as mais importantes. Mas se é de cima
não for uma fast track, a gente pula para a segunda. Por isso que isso é mantido no OI, tá? Em primeiro lugar, porque no OI a gente não conta lead time. Então, se a gente fez uma análise rápida ali no Options Inventory, a gente não vai começar a codificar nada, então não vai ter envelhecimento, tá? Então, o nosso Ready to Dev, ele tem uma política, não vou dizer rígida, ela não é rígida, né? A gente tenta ao máximo fazer com que seja uma fila com disciplina FIFO, né? Então, o que está lá em cima foi o primeiro a entrar, e aí o Leandro, nosso analista de negócio, vai colocando coisas embaixo, e o time, por política, deve puxar nessa sequência. Pode não puxar nessa sequência? Pode, mas aí tem que falar com o time. Wakanda, arroba Wakanda no Slack. Galera, olha só. Eu não estou confortável em desenvolver esse card aqui, mas, cara, o segundo eu sou muito bom e tal. Estou puxando o segundo. Hein? Então, você conversando isso com o time, é, a gente acaba burlando, às vezes, essa política fraca. Era a palavra que eu estava tentando buscar. Essa política fraca de FIFO no Red to Dev. O que geralmente acontece é, cara, nesse card aí, primeiro eu sou bom. Eu vou terminar o meu, você termina o seu, e quando terminar a gente pareia junto para você nivelar. A gente pareia eu e você aí pra gente te nivelar nesse tipo de cartão aí também. Então é uma outra preocupação nossa. A gente está sempre tentando nivelar conhecimento. Como a gente também não gosta de marinar de um dia para o outro, a gente também não tem replenishing no fim da tarde. Então, dali 4 horas da tarde, 4 e meia, o nosso analista de negócio já evita colocar cards novos no Options Inventory. Desculpa, no Ready to Dev, tá? Ali muito mais para 4 e meia, 5 horas ali, tá? Boa parte do time começa às 10 e termina ali pelas 7 e tal. E até nesse momento, às vezes, o time está sempre muito ligado no que está acontecendo no Options Inventory, né? Então, já manda um sinal pro Leandro lá e fala, porra, Leandrão, essa terceira aí do Options Inventory, ela é uma fast track, eu consigo pegar e entregar hoje. Tá? Por ela estar no topo do OI, que é uma outra expressão que a gente criou da Natália também, por ela estar no topo do OI, eu estou imaginando que ela esteja bem priorizada no BVP. Então eu vou pegar isso, manda aí a gente pede, né? A gente não, fora de sexta-feira, a gente não vai lá e pesca do Options Inventory direto, nem eu, inclusive. Então a gente vai e pede para o nosso analista de negócio, cara, coloca essa aí na Ready to Dev que eu pego e mato hoje ainda, tá? Então é assim mais ou menos que a gente trabalha. Assim não, mais ou menos não. É exatamente assim que a gente trabalha just in time, a estimativa just in time, respeitando o contexto e a particularidade, a individualidade de cada um com relação às próprias estimativas. Tá? A gente dá uma outra coisa que foi potencializada com esse conjunto, né, com esse sistema, vamos dizer que assim, que a gente criou em volta do lead time, é que a gente ainda mais foca no mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo de cada entrega. Principalmente nas sextas-feiras. Quando é óbvio que a gente erra, né? Não só os menos experientes que erram. Eu também já errei com algumas estimativas de que puxei alguma coisa 4 horas da tarde e de uma sexta-feira e aquilo ali acabou não se mostrando uma fast track. Tá? Estimativas falham, inclusive, nesse tipo de situação, particularidade, individualidade, contexto, estimativas ainda falham. Tá? Então, o que a gente faz nesse determinado coisa? Negocia. Leandro, nosso analista de negócio, qual é o mínimo que foi conversado sobre para entregar sobre esse card aqui? Se a gente entregar isso aqui, a gente já entregou o valor? Ah, não sei, vamos falar com o cliente. Cliente, se a gente entregar isso aqui desse card, a gente já entrega valor? Ah, entrega. Pô, vamos lá. Foca nesse aqui. Às vezes que leva 20 minutos, meia hora, botamos o card para frente, vai para homologação, vai para o deploy e é entregue. E esse cartão é quebrado em novas coisas, em novas coisas que vão entrar pelo processo normal do fluxo e provavelmente serão puxadas só na próxima semana. Tá? A gente tenta pulverizar pouco o fluxo, tá? Então a gente usa aquela máxima do Kanban para evitar ratos e elefantes. Entre cachorros e camelos está tudo bem. Então a gente, mesmo um card ainda sendo quebrável na visão de valor de negócio, tá?
Às vezes a gente junta para a gente reduzir o custo de transação. Tá? Don Heinertsen tem uns artigos legais no blog da Thaler obviamente, o próprio livro do Don Heinertsen, o Flow, né? O The Secrets of Product Development Flow, The Principles of Product, sempre troco Principles por Secrets, fala bastante sobre isso. Então, para evitar o custo de transação, tá, daquele card, às vezes a gente junta algumas coisas que facilmente poderiam ser quebradas, e aí numa situação dessa de marinar, a gente pede uma requebra, vamos dizer assim, do card em coisas de novo valor. Às vezes, na conversa inicial com o cliente, a percepção daquele momento é de que só tudo aquilo ali entregaria valor. Mas quando isso vem para desenvolvimento, a gente percebe novas quebras e fala assim, cara, olha só, isso aqui a gente consegue entregar nessa sexta. Ou a gente consegue entregar tudo na próxima terça. O que você prefere? A gente consegue dar essa quebrada? Normalmente a resposta é positiva. Tá? Então, eu tô com um roteirozinho aqui, porque esse realmente é um assunto bem denso. O vídeo já tá com... Eu ainda sou perdido aqui nesse OBS. Enfim, não sei qual o tamanho que tá com o vídeo. Ó, já tá com meia hora de vídeo, 31 minutos, tá? E aí falta o último ponto agora para debater. Para debater, na verdade, não tem debate, né? Eu tô falando sozinho. Que é a questão de, cara, o que fazer quando uma estimativa parece que vai furar. Eu falei um pouquinho sobre lá atrás sobre isso, e agora é hora de dizer que, cara, a gente faz um swarm, tá? Essas políticas são tão fortes e a gente respeita tanto elas que quando um dev percebe que errou uma estimativa, como já aconteceu comigo, como já aconteceu com o Becker, que é o outro líder técnico do time, que também é a pessoa que tem meu nível de experiência, não porque ele é bem mais novo do que eu, mas eu digo de capacidade técnica e de entendimento de arquitetura e de fluxo, tá? O que a gente faz? Cara, swarm. O que é paralelizável aí? Posso pegar os testes? O que está falhando? O que está faltando? Tá? Aí sim, muitas vezes a gente quebra em tasks, mas só no Slack. Tá? Olha só, o que está faltando é isso. Olha só, ainda não fiz o controller. Tá faltando a query no GraphQL, eu preciso focar no design lá no front, lá no React, e aí a gente acaba distribuindo algumas tarefas e 90, vou chutar, tá? Eu gosto de estatística e odeio quando eu tenho que fazer esses chutes assim sem ter um número preciso, mas eu posso dizer aí que, mal chutando, em 80% dos casos a gente consegue resolver, usando Pareto aí um pouco também. Tá? Então, em 80% esse swarming, que não é uma... não entendo isso como uma situação heróica, tá? Não são heróis tentando, fazendo hora extras, todo mundo para que a coisa não marine no final de semana. Tá? É simplesmente a noção de fluxo do pare de terminar e comece a terminar. Pare de começar e comece a terminar. Que é uma das máximas do Kanban, do próprio Kanban. Cara, fluxo. É importante entregar o que está envelhecendo no downstream. Do lado direito é mais importante do que o lado esquerdo. Então as pessoas vão terminando, em vez de puxar coisas novas, elas comentam com o coleguinha, ô fulana, o que está faltando para terminar teu card? Tá enrolada? Tá enrolado? Vai entregar até a hora de você sair? Vai marinar? Pô, eu acho que vai marinar assim. Opa, peraí. Vamos trocar ideia aqui. O que a gente pode fazer para esse troço não marinar? Entregar menos, paralelizar o que faltar. Então, essa política acaba gerando um senso de colaboração muito grande. E aí, um efeito colateral desse senso de colaboração é o processo de aprendizado. Porque quando eu entro para parear com alguém menos experiente, que desconfiou que alguma coisa pode marinar, e aí muitas vezes eu assumo esse pareamento, a gente vai com Zoom, com compartilhamento de tela, conhecimentos são transferidos da pessoa para mim e de mim para a pessoa. Tá? Então, só existe, nesses casos, né, em que eu contei aqui, benefícios para essas políticas, porque além de colaborar, o próprio sentimento de colaboração ele é importante, né, a própria ação de colaboração ela é importante para qualquer time, para qualquer serviço. Tá? Você ainda tem o efeito colateral, entre aspas, mas eu vou usar, como eu gosto de estudar os termos, né,
Vou até retirar essas aspas, porque não existe, não existe malefícios em efeitos colaterais. Na verdade, não existe nem efeitos colaterais. Efeitos colaterais são só efeitos que a gente, com a nossa capacidade limitada, né, a gente não conseguiu prever anteriormente. Então, o que acontece? A gente tem esse efeito ainda da transferência de conhecimento. A pessoa aprende um pouquinho com aquele processo colaborativo e se sente bem, porque, cara, as outras pessoas estão me ajudando, estão preocupadas comigo. Não é mais que problema só de cada um. Tá, então esse foi realmente um assunto denso, ficou muito maior do que os vídeos que a gente costuma gravar sobre esses assuntos, né, sobre os assuntos de fluxo que a gente tem feito ultimamente na Thalia. Mas é realmente um assunto denso e polêmico, porque muitas empresas ainda estão patinando, não sei se seria a expressão mais correta, mas ainda nessa complexidade, né, complicando as métricas, falando assim, cara, lead time tem que ser em dias corridos. Se você acha isso, você está me vendo aqui agora, está me ouvindo aqui agora, e você acha isso, primeira coisa, se pergunte por quê. Por que vocês medem lead time em dias corridos? Quantos kaizens essa maneira de trabalhar já gerou para a tua empresa, para o teu fluxo, para o teu sistema de trabalho? Tá? Se não estiver gerando nada, se não estiver gerando kaizens, provavelmente você está medindo o lead time em dias úteis por questões de vaidade. Para chegar numa conferência e dizer, meu lead time é de 2 dias, meu lead time é de 3 dias. Tá? Sem explicar por debaixo dos panos que você, na verdade, está tirando. Você por debaixo dos panos está tirando o final de semana, está tirando o feriado, está tirando as horas. E aí eu não sei se você faz 8 horas por dia e depois multiplica para dar 24 e saber o que dá num dia, no outro. Enfim, reflita bem sobre essa questão, se realmente medir lead times em dias úteis está trazendo algum benefício para o teu produto, para a tua organização e para o teu negócio. Beleza? Qualquer coisa, comentários, tá? Comentários do vídeo no YouTube, comentários no LinkedIn. A gente está sempre acessível e doidos para trocar uma ideia. Valeu?